Meus irmãos, estamos de volta à nossa aula de número 1 da Escola Bíblica Dominical, revista Betel, do quarto trimestre de 2025. Estaremos falando, continuando falando sobre Jetro, o conselho que ele deu para seu genro Moisés, e estaremos adentrando no tópico 1. Tópico 1 vai falar sobre o conhecer Jetro, Quem era Jetro? Jetro era um sacerdote, da terra de Midian, como já foi falado na introdução, e o seu nome significa excelência ou excelente, também conhecido como Reuel. E aí nós temos Êxodo capítulo 2, versículo 18, e Números 10, 29, que vai testificar o que nós estamos falando. Jetro, como eu falei, ele era sacerdote na terra de Midian, e ele era um dos descendentes de Abraão, que Abraão teve filhos com Quetura, uma concubina, certo? Esse sacerdote, ele tinha 7 filhas, ele era um homem equilibrado e um homem conselheiro, um homem que tinha temperança, que é um dos frutos do Espírito que nós devemos ter. E 1.1 vai dizer sobre quem era o maior de todos os deuses, E Jetro reconhecia, Jetro adorava, quem é o maior de todos, o grande eu sou, que foi apresentado a Moisés lá na sarça ardente, O coração de Jetro se alegrou muito com o bem que o Senhor havia feito aos israelitas. Então ele bendisse ao Senhor e o conheceu como maior que todos os deuses, porque sobrepujou os que tratavam Israel com soberba. Êxodo capítulo 18, dos versículos 8 ao 11, também nós teremos essa referência para comprovar essa exaltação que Jetro teve, que ele fez ao Senhor Deus, ao nosso grande Deus. Glória a Deus por isso, No 1.2 vai falar sobre o conselho, sobre Jetro como conselheiro, Sabemos que Jetro apareceu pouco na história bíblica, comparado a vários personagens, mas quando ele apareceu foi decisivo na vida do povo de Israel. Ele trazendo esse conselho direcionado por Deus, o Deus vivo, Ele se preocupou com o excesso de trabalho do seu genro, ou seja, de Moisés, ao conduzir tantas pessoas pelo deserto e ainda julgar essas causas. Deus usa um sacerdote de Midian, Deus tinha Arão, e Deus poderia falar diretamente com Moisés. Mas o que Deus preferiu? Usar um sacerdote, usar um líder de uma região, para poder falar com Moisés. E quantas vezes nos nossos dias, principalmente hoje, que Deus se fala mais com o povo através da sua palavra, através de profecias, através de líderes. Então nós devemos reconhecer autoridades, meus irmãos. Claro que nem todos os conselhos são para crescimento espiritual da obra, nós devemos ter discernimento, é o que nós falaremos mais à frente. Mas Jetro, ele foi um bom conselheiro, porque além dele dar o conselho, ele fala para Moisés, Moisés, mas verifique com o Senhor, vê se vem do Senhor este conselho, se for, aplica-o. Agora, se não for, em outras palavras, se não for, descarta, eu estou te dando um conselho, Você pega se Deus aprovar deste conselho. Glória a Deus por isso. 1.3, meus irmãos. Jetro diz o que fazer, ou seja, ele traz o conselho e ele dá uma sugestão. O meu conselho para você é esse, Moisés, mas eu te sugiro que você verifique primeiro com o Senhor. Quantas vezes queremos fazer as coisas às surdinas, às escondidas? Ah não, eu já senti aqui e já vou fazer. Mas é da vontade de Deus? Você orou? Você buscou o seu... Não, mas quem está me aconselhando é uma pessoa que quer o meu bem. Mas nós vemos as aparências. E Deus vê o coração. Deus não vê só a aparência, mas ele vê também o coração. Deus vê o íntimo. Se aquela pessoa realmente quer o seu bem
ou se aquela pessoa só está usando de artifícios para não te abençoar. Então, Jetro, ele dá o conselho e ele traz uma sugestão. Escolher homens capacitados de caráter reto e tementes a Deus. Olha o conselho de Jetro. Moisés, escolha homens de 10, líderes de 10, de 50, de 100, de 1000, mas que sejam homens. Olha a qualificação que Jetro dá. Olha a qualificação. Quem tem estado do seu lado? Quem tem ombrado contigo? São pessoas que têm essas qualidades? São homens e mulheres capacitados? Ou você só colocou eles ali? Eles estão ali porque tem um quesito financeiro melhor? Ou porque tem um posicionamento melhor? Ou porque tem algo diferente que os outros não têm? Ou porque é seu amigo chegado do peito, de infância? Não. Jetro aconselha, olha, que sejam capacitados. Pode ser muito seu amigo, mas se não for capacitado, não coloque. Que tenham caráter reto. Olha o segunda qualidade, que tenham caráter. Nos nossos dias está difícil de achar pessoas que tenham caráter, até mesmo dentro de nossas igrejas. Devemos pedir discernimento para Deus. Senhor, eu preciso de pessoa que tem capacidade, que tenha caráter, que sejam tementes. Olha o terceiro conselho de Jetro, que sejam tementes ao Senhor, que busquem ao Senhor, que tenham compromisso com o Senhor, que orem. A quarta qualidade desses homens é que não sejam avarentos. Que não sejam avarentos. Glória a Deus. Que sejam pessoas retas, idôneas, que não vão julgar o povo segundo o seu interesse financeiro, suborno. Se você me passar aqui talvez essa quantia, talvez eu julgue ao seu favor. Mas que sejam homens idôneos, que tenham caráter, que sejam tementes a Deus, que não se deixam levar pela avareza, pelo amor ao dinheiro, mas que sejam justos juízes. Tem algo semelhante nos nossos dias de hoje? Eu acho que sim, né? Passamos por momentos de turbulência, onde que a justiça se deixou levar pela ganância, pela avareza, pela própria injustiça. Mas o nosso Deus é justo, e Ele continua firme, e Ele continua nos direcionando a fazer o que é certo. Então, as 4 qualidades de homens que Jetro aconselha são essas. Resumindo, que tenham caráter, que sejam homens capacitados, tementes a Deus e que não sejam avarentos. Olha que conselho. Moisés deveria ensinar todos os estatutos e leis do seu povo, treinando todos eles conforme os parâmetros da administração. Claro que teve treinamento, tem que ter treinamento. Tem que ter alinhamento, reuniões. E Jetro dá um conselho diferencial para Moisés. Esse foi 1.3. O que Jetro disse para Moisés fazer? Este homem sábio e piedoso reconheceu a grande fidelidade do Senhor e ajudou o povo de Deus a aprender a governar mediante uma liderança descentralizada. Meus irmãos, devemos tomar muito cuidado com ditados do mundo. Sabemos que quem capacita é Deus. Sabemos que o direcionamento vem de Deus. Descansemos no Senhor, oremos mais, busquemos mais o Senhor, para que as coisas possam acontecer da maneira do Senhor, que Ele coloque em nosso coração os sonhos, os planos dEle, que Ele coloque do nosso lado para ombrar conosco homens e mulheres que tenham essas 4 qualidades.